Boa noite, meus caríssimos irmãos. Mais uma vez aqui reunidos para a nossa evangelioterapia, o estudo do Evangelho de Jesus através da doutrina espírita. E vamos iniciar, como sempre, com a nossa prece. Vamos agradecer a Deus, nosso Pai, protetor, misericordioso, amigo. E vamos agradecer também a Jesus, nosso irmão maior, por todos esses ensinamentos que ele nos deixou há mais de 2.000 anos e são tão úteis para a nossa vida agora como futuramente. Vamos agradecer também ao mentor do Lar Espírita Aurora de Luz e aos espíritos que vêm nos proteger, nos intuir e vêm aprender juntamente conosco também. Graças a Deus e graças a Jesus. Então, nós vamos iniciar hoje, meus irmãos, capítulo 6. É o 6, é o Cristo Consolador. Eu vou fazer algumas leituras e aí a gente vai, ao decorrer, fazendo os comentários. O jugo leve. Venham a mim, disse Jesus, todos que estão sofrendo e que se acham sobrecarregados, que eu os aliviarei. Aceite o meu jugo e aprendam comigo, que sou manso e humilde de coração, e assim encontrarão repouso para suas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mateus, capítulo 11, parágrafos de 28 a 30. Né? Então, isso aqui está no Evangelho de Mateus, e nós vamos ver primeiramente o que quer dizer jugo. Pelo dicionário, lá diz que é uma peça de madeira usada para a tração bovina, né? Que ele vai colocar 2 bois, né? E à volta do seu pescoço, essa madeira ela é colocada e faz com que eles sigam os dois juntos na mesma direção e não consigam se afastar, né? Usado muito no arado, antigamente, é chamado também de canga, né? E, na verdade, ele quer dizer que está sob domínio de alguém, no sentido figurado, né? Então, nós temos esse jugo que Jesus mencionou, que seria o conteúdo moral que ele nos deixou, né? Tudo que ele passou para nós. E é leve, por quê? Porque nós temos ele como nosso guia e nosso exemplo, né? Que passou por tanto sofrimento e venceu a todos esses sofrimentos, né? Na carne. Depois nós vamos ver fardo, né? O fardo, ele fala que o fardo é leve. Então, o fardo é todos os nossos deveres. Aceitar com humildade todas as nossas provações, as nossas expiações, aquilo que vai vir para exatamente nos tornarmos melhores a cada dia e irmos evoluindo até a perfeição. Aí diz assim: todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perda de entes queridos, etc., encontram sua consolação na fé que possuímos no futuro e na confiança que temos na justiça de Deus. Isso foi o que Cristo veio ensinar aos homens. Então, esses sofrimentos que nós estamos passando, já passamos em outras ocasiões, agora, mais ainda através desse vírus, né, que veio para a humanidade, nós temos essa forma de enxergar diferentemente, às vezes, de outras pessoas. Então, no nosso sofrimento, nós temos sofrimento, porém, ele é raciocinado através da doutrina, que é uma doutrina que logica, né, em cima daquelas coisas que acontecem. Então, a gente fala que nada é em vão, que tudo isso vem por um motivo, né? E nós temos que entender nisso uma lição para nós e para toda a humanidade. É uma lição para a humanidade, né? Jesus coloca uma condição para a sua assistência. Ele coloca a condição da lei por ele ensinada, ou seja, a lei do amor e da caridade. Seu jugo é obediência a essa lei. Então, quem obedece às leis divinas está no caminho correto para a sua transformação. E está já sendo encaminhado para um mundo de regeneração, né? Aí depois, nós temos aqui no item 3, o Consolador Prometido, o Espírito da Verdade. Paris, 1860. Então, o Espírito da Verdade se manifestou com várias mensagens, né? E nós vamos ler, depois nós vamos comentar. Se me amam, disse Jesus, sigam os meus mandamentos.
Eu rogarei a meu Pai para que envie outro Consolador, para que fique eternamente com vocês. Será o Espírito da verdade, a quem o mundo não pode receber, porque não o vê e não o conhece. Mas todos o conhecerão, porque ele estará sempre ao lado dos homens. O Consolador, que é o Espírito da verdade, que meu Pai enviará em meu nome, ensinará todas as coisas e fará com que vocês se lembrem de tudo que eu já havia falado. João, capítulo 14, parágrafos 15, 17 e 26, versículos, né? Então, o que ele está dizendo aí? Que ele pedia ao Pai, né, que mandasse esse Consolador, né, o Espírito da Verdade. Para quê? Para que o que ele pregou fosse revisado, relembrado, mas da maneira correta, né? Não como a humanidade fez há séculos atrás, que foi distorcendo totalmente, até hoje, né? Distorcem as palavras de Jesus. Às vezes vão para o lado do materialismo, mudam o foco e ia também aprender coisas novas, porque não estávamos preparados naquela época para certos conhecimentos, como até hoje não estamos. Então, cada vez que a gente está evoluindo mais, vão vindo novos conhecimentos, porque nós já estamos preparados para receber aqueles conhecimentos, né? O Espírito da Verdade deve vir mais tarde para ensinar todas essas coisas. Então, ele já está entre nós e foi através de Kardec, né, que nós tivemos essa oportunidade. Então, nós temos aqui Allan Kardec, foi um instrumento que nos fez encontrar o Espírito da Verdade e reconhecer a sua mensagem de luz e de salvação, ou seja, nos preparar para a nossa própria salvação pela transformação de valores. Isso aqui está no livro Máximas de Luz do Espírito Miramês, através da psicografia de João Nunes Maia. Então, o Allan Kardec, que foi o codificador, né? E que, através dele, o Espírito da Verdade conseguiu manifestar as suas mensagens, os seus ensinamentos e ratificar tudo que Jesus falou, para que nós possamos refletir sobre todos esses ensinamentos e aplicarmos na nossa vida, né? O Cristo disse: bem-aventurados os aflitos, pois serão consolados. Mas como alguém pode sentir-se feliz por sofrer se não sabe por que está sofrendo? O Espiritismo mostra que a causa do sofrimento está nas existências anteriores e na própria destinação da Terra, onde o homem sofre as consequências dos atos que praticou no passado, né? Sendo um planeta de provas e expiações, é lógico que vamos sofrer, né? Ainda temos muita coisa a resgatar, e pode ser até alguma coisa dessa vida mesmo, do passado dessa vida, ou então de vidas passadas, né? Mas a gente compreendendo isso, que nós temos que pagar essa dívida, e com resignação, e saber que isto é para que nós possamos avançar espiritualmente, é o Consolador que está fazendo o seu papel de nos consolar, nos mostrar o motivo, né? Nós sabemos muito bem que tudo tem que ser explicado, o porquê daquilo. Então, o porquê desse sofrimento. Então, a gente não pode mais ter aquela crença que nos passava antigamente, que era que Deus castigava, aquele Deus malvado, não é? Então, hoje a gente sabe que Deus é misericordioso e que esses ensinamentos, se nós estamos sofrendo, esse sofrimento é devido a nós mesmos. Nós somos responsáveis por nosso sofrimento, não vamos pôr a culpa em ninguém. A responsabilidade é nossa. Então, nós vamos ter que assumir essa culpa e não ficar se lamentando ou ficar se auto-menosprezando, mas através dessa culpa, eu tentar, através da doutrina, através do evangelho, ver o que eu tenho que fazer para ser um ser humano melhor, para eu evoluir e não cometer mais aquelas atrocidades que eu cometia anteriormente, em outra encarnação, né? A perspectiva da felicidade que eu espero lhe dá paciência, resignação e coragem para ir até o fim do caminho. Então, coragem para ir até o fim do caminho, para nós irmos
até o momento que nós vamos voltar para a erraticidade, para a pátria espiritual. Mas esse dia, essa hora, é determinada pelo Criador. Não vai ser decisão nossa. É uma decisão do Pai, do nosso Pai eterno, não é? Então, por isso que tem coragem, porque você tem que ir até o final. Não podemos abreviar esses momentos. Nós temos de ir até o finalzinho, mesmo sofrendo, né? O Espiritismo vem realizar o que Jesus disse sobre o Consolador prometido. Ele trará o conhecimento das coisas que fazem com que o homem saiba de onde vem, para onde vai e por que está na Terra. Então, são as perguntas básicas, né? Que nós fazíamos há muito tempo atrás e que nós não tínhamos as respostas, né? Às vezes a gente até tinha, mas eram umas respostas que nós não achávamos que tinha lógica, né? Vai para o inferno, vai para o céu, vai para o purgatório. No purgatório alguém faz oração para vocês, e vocês que conseguem ir para o lugar melhor, para o céu. Não, a gente não tem que esperar pelo outro fazer. Nós somos responsáveis por nós. Nós é que temos que fazer para nós melhorarmos, e não alguém fazer alguma coisa como se passasse uma borracha em cima de todos os erros que nós cometemos. O amor, ele liberta, ele é leve, ele é um jugo leve. O ódio, ele algema, né? É um jugo pesado. O perdão é mais suave. A humildade é mais suave do que o orgulho. E a disciplina é mais leve do que a indisciplina. Então, são caminhos que nós temos que trilhar para que nós consigamos fazer com que o jugo se torne leve. E quem que nos ensinou tudo isso? Jesus. Jesus que nos ensinou através do Evangelho e depois através da terceira revelação, que foi pelo codificador Allan Kardec, né? Através de todos esses ensinamentos que foram colocados de uma maneira muito mais fácil de entender, muito mais lógica, já com a ciência comprovando muita coisa, né? Que agora a ciência e a religião já tem uma união, né? Já desde a época de Kardec já conseguíamos conciliar as duas, porque Kardec, ele era um pesquisador, né? Ele era considerado um cientista, né? Por causa das pesquisas. Então, ele já conseguiu unir a religião à ciência. Então, muitas coisas nós sabemos que a ciência pode comprovar o que André Luiz já falava nos seus livros. Muitas coisas que ninguém compreendia naquela ocasião, agora estão sendo compreendidas. Por quê? Porque nós estamos em outro estágio evolutivo, né? Aí nós temos a chegada do Espírito da Verdade. O Espírito da Verdade, Paris, 1860. Vem como antigamente entre os filhos perdidos de Israel, trazer a verdade e dissipar as trevas. Escutem-me. Então ele diz assim, que Deus é bom, Deus é justo. Então chega daquele Deus que a gente aprendeu, que não tem nada a ver com características de Deus. Ele é perfeição, ele é justo, ele é misericordioso, ele é bondade infinita, é a inteligência infinita. Esse é o Deus verdadeiro que nós temos que acreditar. Não aquele Deus que castiga, que tem raiva. Não, Deus é perfeição. Aí ele diz assim, espíritas, amem-se, eis o primeiro ensinamento. Instrua-se, eis o segundo. Todas as verdades se encontram no cristianismo. Os erros que nele encontrarmos são de origem humana, que foi o que aconteceu, né? Nós tivemos, em nome de Jesus, as cruzadas, né? Nós tivemos, em nome de Jesus, tantas ações para destruir, e ainda temos hoje, né? Em nome de religiões, nós acabarmos com a vida dos nossos irmãos, prejudicarmos, machucarmos, maltratarmos, em nome de uma fé, né? Uma fé verdadeira não faria isso. Uma fé verdadeira, ela visa amar ao próximo. Amar ao próximo, amar primeiro a Deus e depois ao próximo. Então, não visa você maltratar ao seu próximo. Você tem que ajudá-lo, né? Fazer o oposto.
E na evolução maior ainda, nós faremos isso com nossos inimigos também, né? Hoje a gente tem mais dificuldade, mas vai chegar o tempo que nós vamos também tratar nosso irmão, que a gente considera inimigo, como um ser humano que merece todo o respeito, todo o amor, todo o carinho, e que devemos fazer a caridade também para ele, devemos perdoá-lo, né? Isso é um treinamento, não é fácil, mas é um treinamento diário, né? Nós temos que trabalhar isso aí. Aí, no item 6, então, amam... deixa eu comentar, muito importante. Ele disse, amam-se e instruam-se. Por quê? Porque nós vamos amar, né? E nós precisamos instruirmos. Espíritas, instruam-se, amem-se, né? Nada de concorrência, nada de egoísmo, nada de orgulho, eu sou melhor, porque nada. Nós temos que ter humildade, né? E instruam-se, por quê? Porque é através da instrução que a gente vai conseguir enxergar o que nós precisamos modificar em nós. O que nós estamos saindo do jugo ali, né? Do jugo dos bois ali, né? Que vai fazer que o boi vá sempre na mesma direção, junto com o outro ali. Então, nós precisamos seguir esse caminho. Não ficar mudando. Uma hora eu vou para a porta larga. Nisso aqui eu vou para a porta estreita, mas nessa situação eu vou para a porta larga. Não, nós temos sempre que escolher o caminho da porta estreita, mais difícil, mas é o caminho que Jesus está indicando, né? Vamos seguir o caminho de Jesus. Os que carregam seus fardos e assistem seus irmãos são os meus bem-amados. Esse aí foi dito e é verdade, né? Nós temos que dar aquele apoio aos nossos irmãos. Hoje em dia, muito, muito apoio. Nós temos apoio no alimento, né? Mas não é só o pão material. Nós temos que dar o pão da esperança, o pão da fé, o pão de uma palavra de otimismo, o pão espiritual, né? O pão não é só o pão material, o pão espiritual que nós temos que dar, porque hoje muitos estão precisando. Quantas pessoas estão depressivas, estão muito tristes, melancólicas devido ao que aconteceu com ela ou com um familiar, um amigo, né? Então, esse é o pão que está precisando. A humanidade está passando por isso para aprender o altruísmo, aprender a dar valor àquilo que realmente tem que dar valor nesta vida, né? A se transformar, né? A deixar de ser tão materialista, tão orgulhoso, tão egocêntrico, tão egoísta, né? E seguir tudo que nós temos aqui. Nós temos tudo para nós podermos nos enriquecer através dos livros, através das palestras, né? Nós vamos cada dia nos enriquecendo mais, cada dia nós vamos acrescentando ao nosso conhecimento, conhecimentos que muitas vezes até você fala assim, mas isso eu já sabia. Tá, você já sabia, só que você faz isso? Você consegue praticar? Não, então você tem que ouvir mais uma vez. Mas esse capítulo do Evangelho, como eu ouvi um palestrante falar, que uma pessoa estava assistindo a palestra e falou assim, mas esse capítulo do Evangelho já falaram 10 vezes aqui no centro. É? E você está cumprindo esse capítulo? Na sua vida você está fazendo isso? Não? Então você tem que ouvir mais 1.000, 2.000, 3.000 nessa encarnação, na próxima, não é? A gente ouve, mas a gente não apreende. A gente aprende com E só. E a gente apreende com 2 Es quando aquilo fica introspectivo dentro de nós. Aí é o verdadeiro aprendizado. E mais de introspectivo quando ele vai, a partir disso aí, vai mover as nossas ações. A partir disso vai mudar nossos sentimentos, nossas emoções e as nossas ações. Aí sim, eu posso dizer que eu apreendi com 2 Es, né?
Então, Deus criou nós simples e ignorantes. Então, nós estamos nessa etapa de cada dia melhor. Um dia de cada vez. Nós temos todo dia essa chance. Ontem eu não fiz aquilo que eu deveria, hoje eu já vou fazer, né? Depois no Espírito da Verdade tem assim, que no futuro humildes e submissos ao Criador possam também praticar a sua lei divina. Amem e orem. Amem novamente. Espíritas, amem e orem. A oração é a nossa conexão com o nosso Pai. É o momento que nós estamos sozinhos com Ele, introspectivos, com sentimento de amor, de gratidão por nos dar a vida, e por causa desta vida eu vou ter a chance de ir numa etapa melhor, não é? Então, a oração é isso. E aí diz mais abaixo, no item 8, a abnegação e o devotamento são uma prece contínua e trazem consigo um ensinamento profundo. A sabedoria humana reside nessas duas palavras. Então, a abnegação, pelo dicionário, olha, ela é completa. Ela envolve respeito, solidariedade, ela envolve segurança, ela envolve compaixão, ela envolve benevolência, empatia e sacrifício, né? E devotamento, dedicação. Vou me dedicar ao próximo, vou me dedicar ao estudo, vou me dedicar à família, vou me dedicar ao centro, vou me dedicar à minha igreja, quem não é espírita, vou me dedicar ao meu irmão que está precisando. É uma dedicação, né? Sem pedir nada em troca. Porque a verdadeira caridade é aquela que você faz sem pedir ou querer alguma coisa em troca. Ou já ter a intenção de ter alguma coisa em troca. Só a intenção já estraga, né? Porque eu estou fazendo alguma coisa, mas estou já almejando um lucro. Isso é um comércio. E perante Deus nós não temos comércio, né? Tanto é que diante do Espiritismo não se cobra. Nada é cobrado, né? Por quê? Porque é feito com amor, como Jesus fez. Jesus não cobrava nada. As suas curas ele nunca cobrou. Ele nunca cobrou uma palavra que ele ia dar, nunca cobrou uma palestra, né? Vamos dizer assim, que ele ia dar, um ensinamento. Não, ele nunca cobrou. E isso o Espiritismo preza. Não se cobra, né? A gente faz por amor, como Jesus nos ensinou, né? Aí tem aqui no livro do Miramês, né? Uma coisa que eu achei muito linda. O Espiritismo é uma página de luz, escrita por Deus nos corações da humanidade, pela tinta do amor que se expressa no papel da caridade. Olha que coisa mais maravilhosa, né? De definição do Espiritismo. É uma página de luz. Olha que maravilha. A promessa de Jesus foi que enviaria outro Consolador. Analisemos essa palavra, outro. Sendo ele o primeiro, o outro estaria com o compromisso de fazer relembrar os seus ensinamentos que ficaram no pergaminho de luz, o Evangelho. E ele disse assim: eis que estou aqui, fala o Espiritismo, o Espírito da Verdade. Eis que estou aqui, fala o Espiritismo, o Espírito da Verdade. Então, meus irmãos, diante de tantas lições maravilhosas, nós temos o Consolador para nos ajudar a viver com mais qualidade de vida, que nós possamos enfrentar todas as nossas mazelas com mais otimismo, mais fé, mais esperança, mais resignação, mais benevolência, mais empatia com o nosso irmão. Então, tudo está aqui. Ele é um roteiro para nós. O Evangelho é roteiro para nós, né? Nós temos que segui-lo. Não é fácil, porque nós ainda não somos perfeitos, somos espíritos imperfeitos, mas nós temos que batalhar diariamente para essa chance que Deus nos deu de nós podermos acordar em cada novo amanhecer. Obrigada, meus irmãos, por ficarem aqui ouvindo, né? Que nós reflitamos sobre tudo isso e passemos adiante aos nossos irmãos. E vou fazer a prece final. Obrigada, meu Deus, por todos esses ensinamentos que, através do seu Filho Jesus, que é nosso irmão maior, foi passado. Que nós possamos
dedicar algumas horas para nossas reflexões e ajuda aos nossos irmãos menos felizes. Que nós possamos pedir também a tua ajuda para que todos sejam consolados nesses momentos tão difíceis que estamos passando, por sofrimentos físicos, mentais, emocionais, espirituais. Que assim seja. Graças a Deus e graças ao Mestre Jesus.